Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje eu estou realizando um antigo projeto. Há uma grande magistrada da Justiça Estadual Baiana que eu há anos estou tentando entrevistar. E ela estava sempre ocupada, e tive dificuldades, e eu entendia perfeitamente. Mas eu sabia que mais dia ou menos dia, esse dia ia chegar. Senhoras e senhores, com vocês, Andremara Santos, juíza titular da primeira vara de violência doméstica de Salvador. Também ela atuou como juíza instrutora, juíza auxiliar, secretária-geral lá no Supremo Tribunal Federal. Foi também juíza auxiliar no CNJ. É uma grande referência na atuação da magistratura aqui na Bahia. Andremara, que satisfação recebê-la finalmente na minha casa e no Papeando com Pamplona. A honra é toda minha. É realmente uma experiência sensorial estar aqui e de troca mesmo, e de aprendizagem e de partilha, né? Eu fico muito feliz. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito sensível, um tema que está no seu dia a dia como magistrada, na sua atuação firme. E eu quero que a gente fale nessa perspectiva, tanto teórica quanto prática. Nós vamos falar sobre violência doméstica. E juridicamente, minha querida, como é que a gente pode conceituar? Qual o conceito jurídico de violência doméstica? Violência doméstica, sim, requer um conceito geral. E do ponto de vista geral, nós vamos conseguir juntar, por exemplo, o Código Penal, lá no artigo 129, quando qualifica no parágrafo 9º a violência, a lesão corporal, ele traduz o que é essa violência doméstica no geral. Porque, no geral, a violência doméstica é todo o ato, né, toda a conduta ativa, comissiva, né, comissiva ou omissiva, que afete direitos, integridade física, a integridade patrimonial, a integridade moral de pessoas que convivem num ambiente, numa unidade familiar, numa unidade doméstica. E isso aí, no ponto de vista ainda do Código Penal, que afeta tanto, não somente as mulheres, mas a pessoas vulneráveis, Certo. como crianças, idosos, pessoas com deficiência. Sim. E mulheres. Então, essa é uma qualificadora que tem no artigo 9º. Mas, dentro do contexto que nós estamos aqui falando, sim, então nós precisaríamos tratar da violência doméstica contra a mulher. Né? A vara da qual eu sou titular, são varas ou juizados, o que a lei determina, é uma vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Perfeito. Portanto, é um conceito mais... é uma atuação restrita às mulheres. É um corte mais É um corte profundo, preciso. Né? E se me permitir, claro que antes que... já respondendo àquela pergunta de não tem como achá-la engraçada, não tem como... Não, vou deixar de qualificá-la. Aquela pergunta que costumam fazer, por que não, então, a Lei João da Penha? É porque essa proteção à mulher, esse recorte específico à mulher, é justificado pela desproporcionalidade com que ela é atingida neste ambiente, não é? Neste ambiente doméstico familiar. O perigo está em casa. O perigo está em casa. É a violência praticada pelo parceiro íntimo, sim, pelo familiar. Perfeito. É diferente, tanto que o índice de resolutividade é espantoso, é quase 100%, é 100%, na verdade, porque é uma pessoa conhecida, não é um crime praticado, não é uma violação de direitos praticada por um desconhecido, é por gente que está em casa. E neste ambiente, as mulheres são desproporcionalmente atingidas. É só ver o noticiário. Não que mulheres não sejam capazes de praticar crimes, claro, de qualquer natureza, perfeito, de serem tóxicas, de perseguirem, nada disso. É somente porque
a desproporção com que elas são vítimas... A incidência, a quantidade... A incidência, né, maior... a percentagem do universo. Né? É muito maior e, por isso, é necessário isso, de um ponto de vista, inclusive, global, é necessária esta proteção, por isso que a ONU protege... Eu quero falar sobre isso, na verdade, porque você já antecipou algumas coisas que são muito importantes. É claro que você já falou do Código Penal, do Código de Processo Penal, fez a brincadeira da Maria da Penha e do João da Penha, ou João do Penhasco, sei lá, mas eu queria entender nessa noção quais são as principais normas brasileiras, embora tenhamos várias normas internacionais, sobre o tema da violência doméstica. Da violência doméstica contra a mulher. Exato, nesse recorte. Eu vou precisar fazer um recortezinho, fique à vontade, trazendo o plano internacional, porque nós temos que nos convencer e nos render ao controle convencional, do controle de convencionalidade das normas. Não é? Então não adianta, se tivermos uma 45, norma... Se pois é, tínhamos a discussão, eu que sou de bem mais tempo, não é a mais antiga aqui. Nós não somos, nós somos jovens há mais tempo. Somos jovens há mais tempo, gostei dessa, porque eu costumo dizer que eu tenho alguns 15 anos, mas jovem há mais tempo fica ótimo. Fica fashion. Fica. Então nós somos do tempo em que o artigo 5º, parágrafo 1º, era assim uma novidade, mas ainda queriam dizer quando é que vai entrar em vigor, porque havia muito aquela discussão de como é que essas normas constitucionais valem? Elas têm validade diferida, é uma norma programática? A gente havia muito isso. Né? Então, o parágrafo 1º diz, não, ela tem validade imediata. Mas aí entra a questão, e a emenda 45, então, resolveu isso. Os parágrafos 2º e 3º dizem que essas normas de tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário, elas entram na Constituição. E pouco importa com a que corrente se filie. Se é que entra como igual como emenda à Constituição, ou se como uma norma apenas supralegal, portanto, abaixo da Constituição. Mas o certo é que ela entra no nosso ordenamento jurídico com efetividade, eficácia plena, aplicabilidade imediata. É a linha da máxima efetividade constitucional de Cano Chico. Exatamente. E me lembro do professor Edivaldo Brito trazendo o verso credo a fule para falar sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Então, isso é necessário dizer porque quer sejamos juízes e as normas, as resoluções da OIT, hein? Sim. Quer sejamos juízes, quer sejamos advogados, quer sejamos trabalhadores do direito em qualquer nível, nós temos que levar sempre em consideração esse contexto que vem que emana dessas convenções e tratados que o Brasil é signatário e para fazer o controle de convencionalidade dessa norma infraconstitucional e, às vezes, até da norma constitucional. Veja bem, porque nesta aplicação dessas normas de caráter internacional de direitos humanos, na interpretação das normas de direitos humanos, prevalece a norma mais favorável. O princípio pro homine, o princípio de que vale a norma mais favorável ao ser humano, à pessoa, não é? A parte. Então, isso às vezes pode ter até alguma norma conflitante na Constituição, se aquela norma for mais favorável, prevalece em caso de conflito. Então, dito isto, neste plano internacional, nós temos uma convenção que depois já no encerramento da década da mulher, da década internacional da mulher, estabelecida pela ONU, temos uma convenção que é uma convenção contra toda forma de discriminação contra a mulher. Ela é conhecida por uma sigla em inglês, como ela é denominada em inglês, que é CEDAW, C-E-D-A-W, a CEDAW. E essa norma foi ratificada, é de 79, foi introduzida no nosso ordenamento jurídico em 1984, um decreto ainda no final da ditadura, decreto do João Batista Figueiredo, com um detalhe: não reconhecia, ratificava com reservas esta convenção. Por quê? E reservava o quê? Reservava
a parte os artigos 15, parágrafo 1º do artigo 15 e parte do artigo 16, que davam à mulher direitos iguais, admitia a igualdade de direitos entre homem e mulher nas relações de família, nas relações, por exemplo, estabelecer domicílio, estabelecer, se locomover irrestritamente, direitos no casamento. Então, essa norma garantia isso, essa norma é vinda da Convenção, mas o Brasil, naquele contexto, não é? Outro dia, em 84, mas veja só, ainda determina, até 2002 ainda tinha isso lá que impedia que essa norma não vigorava aqui. Então a mulher era vista com desigualdade, por exemplo, tinham deveres, né? Por exemplo, o débito conjugal, nada mais era do que a obrigação da mulher se submeter às relações sexuais como um dever seu e um direito do marido. Mas a igualdade, então, só veio a viger, essa convenção só veio a ser recepcionada e viger plenamente sem reserva em 2002, quando o Fernando Henrique Cardoso, já no contexto da Constituição de 88, ratificou-a plenamente. Em 94, melhor dizendo, está fazendo 30 anos agora, veio a Convenção de Belém do Pará, assinada aqui, e num contexto interamericano, não é? Porque nós temos o sistema da ONU e temos o sistema interamericano de direitos humanos, temos sistemas regionais, tem o europeu e o africano, o asiático não tem, não tem, mas no sistema interamericano nós temos a Convenção de Belém do Pará, que é essa convenção de combate a toda a forma de violência contra a mulher. Então já é mais fechada, mais específico, falando em violência, não é? E é lá que o Brasil, como os outros estados que a assinam, assume o compromisso de estabelecer mecanismos, tem o artigo 7º mesmo, de todos os mecanismos para proteger a mulher de todas as formas de violência, né? Então, é direito da mulher viver sem violência. E nesses contextos, esse direito é considerado um direito humano. Parece até pleonasmo, parece até uma coisa sem propósito, não é? Que não fosse a mulher considerada um ser humano pleno e igual, já que os direitos, já falando, não estou nem falando da Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas falando da Declaração dos Direitos Humanos, que começa dizendo que todos são iguais, mas a mulher, mesmo assim, ainda não era considerada, e até 2002 ainda era legalmente, aí entra a história, a Constituição passou a dizer que eram direitos iguais, né? Mas depois a Convenção foi, então, introduzida em 2002, a gente já podia dizer, bom, a Convenção é mais favorável, então aplica-se a Constituição é mais favorável. Então, mas a partir de 2002 passou a integrar. Com a Convenção de Belém do Pará, então, surge essa proteção mais ampla e focada na questão da violência, mas vejam só, a violência contra a mulher é grave não apenas no ambiente doméstico, porque o ambiente doméstico é onde todos nascem e vivem, mas também se espelha e normalmente irradia a partir daí, a forma como você aprende a respeitar uma mulher em casa, a sua irmã, a sua mãe, vai dizer muito da forma como se relaciona lá fora, como você enxerga a mulher também lá fora. E na Convenção, essa proteção não é só no ambiente doméstico e familiar, mas também no ambiente privado, né? Então, no ambiente público, ou não só no ambiente privado, mas também no ambiente público. Porque o que é que nós aprendemos, não é? Eu ainda tive aulas de direito romano, mas quando a gente vai estudar o direito civil, todo o histórico, a gente vem do direito romano como essa mulher é o pater família que determina tudo e essa mulher não tem autonomia. Então, essa mudança, né, é o objetivo que se consolidou nos últimos anos nesse reconhecimento de igualdade. Exatamente. Aí, partindo para o terreno brasileiro, as normas brasileiras, a primeira norma que se iria pensar era a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é de 7 de agosto de 2006, como resultado
das recomendações feitas ao Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No caso Maria da Penha, o Brasil não foi condenado. Houve a recomendação, porque o caso tramitou apenas na Comissão Interamericana, que é como se fosse o Ministério Público, não é? Então, eles que preparariam a acusação, se as recomendações não são obedecidas, se o caso não é resolvido, aí é que vai para a Corte Interamericana, como foi o caso da Márcia Barbosa, recente. Mas, então, cumprindo essas determinações, essas recomendações, o Brasil, movido por consórcio de mulheres, pelo movimento feminista mesmo, fez a lei, não é? Elaborou-se a lei em conjunto, o legislativo, e veio a Lei Maria da Penha, que protege, que tem por foco a proteção da mulher contra a violência de gênero, mas contra a violência de gênero no âmbito doméstico ou familiar, no âmbito das relações íntimas de afeto, não é? E é isso o que limita a Lei Maria da Penha, não é? No artigo 5º estão lá os três... Uma pergunta que eu ia fazer exatamente. Quais são as principais violências combatidas da Maria da Penha? Mas antes das violências, porque a Lei Maria da Penha, o que eu queria dizer, ela não é a primeira. Com fundamento nessas normas, especialmente na Convenção de Belém do Pará, a primeira lei de proteção aos direitos da mulher contra a violência, inclusive não só no ambiente doméstico, mas também no ambiente da comunidade e contra a violência contra o Estado, é uma lei da área de saúde, a Lei 10.778, que determina notificação compulsória pelos serviços de saúde público ou privado de todos os casos em que há indício de violência contra a mulher. Isso a gente acaba esquecendo, porque lá é uma lei que não tem sanção. É obrigação, notificação compulsória, dentro daquele padrão em que se faz a notificação à Anvisa, mas a notificação à autoridade policial. Porque, assim como no Carnaval nós somos professores, não é? Exportadores do modelo de Carnaval onde reina a paz, sim, para a proporção de pessoas que vão para as ruas, onde é que se tem o dado maior de violência? Não é na polícia, é nos postos. Esse índice estará lá nos postos de saúde, de atendimento à saúde. Ali é que se sabe quanto tipo de violência houve, mais do que lá no posto de saúde. Porque há muita violência não notificada. Muita violência não notificada, mas que vai parar no posto de saúde, né? Certo. Então, aí, os tipos, já chegando então para os tipos de violência, no caso da proteção à saúde da mulher, não é? Que obriga também a proteção à segurança, essa notificação obrigatória, é mais amplo, porque atinge a mulher em qualquer desses ambientes, na sociedade, em casa, na sociedade, na comunidade como um todo, ou nas suas relações com o Estado. Mas nós temos, isso é indicador, não é, do que é a violência doméstica contra a mulher. E na Lei Maria da Penha nós temos lá os 5 clássicos tipos de violência contra as quais a lei busca proteger, essa norma busca proteger, que são proteger a mulher contra a violência física, está lá no artigo 7º, contra a violência física, contra a violência sexual, e aqui já faço um parênteses, violência sexual não é apenas estupro. Violência sexual, e aí entra também o estupro marital, não é? Que muitas pessoas nem sabem que pode haver, mas não é só violência, não é só estupro. A impossibilidade, por exemplo, de fazer o controle de natalidade. Há um tipo de agressor característico, que é aquele que engravida a mulher seguidamente como forma de aprisioná-la, porque com um filho, como vou fazer? Então ele fura a proteção, fura a camisinha, ele sabota os métodos contraceptivos de modo a, pronto, engravidei, é minha, não é? Teve outro filho pequeno, não pode trabalhar, então vai ficar tomando em casa,
vai ficar tomando conta dos filhos em casa, vai ficar gerindo a casa. Se eu não posso por bem, vou por essa outra forma. Então existe, isto é uma violência sexual, como aquele que obriga a abortar quando está grávida. Então, violência sexual abrange vários outras formas de supressão, de subjugação da mulher em sua autonomia sexual. Então, a violência sexual, a violência moral, que é quando ele pratica contra ela crimes de injúria, difamação, calúnia, né? Então, a xinga de todo quanto é nome, ofendendo a sua honra íntima. A violência que não se fala muito, que é a violência patrimonial, que é a violência de natureza financeira, em que ele se apropria do dinheiro do trabalho, ou não a deixa, não reconhece seus direitos, até dispor de dinheiro para se manter, às vezes mesmo separado, sonega a ação de alimentos, não paga, ou é muito comum endividá-la, né? Usa o crédito que ela tem para comprar coisas, deixando-a em situação, o estelionato amoroso sempre vai por aí, não é? Se aproxima e tal, e aí faz uso dos recursos financeiros que ela tem, e veja só, essa violência contra a mulher não é só do seu parceiro íntimo, do seu marido, namorado, companheiro, ex-companheiro ou companheira, porque nas relações homoafetivas também existe, ou contra mulheres trans, porque também são objeto de proteção, toda mulher, independentemente de sua orientação sexual, de todo. Então, as mulheres não só biológicas, mas as sociais, socialmente constituídas, não é? Então, a violência financeira, que é uma violência grave, que descompõe, que desestrutura a mulher. E a violência psicológica, veja, tem a violência moral e a violência psicológica. Esta permeia todas as outras violências, porque é um tipo de grilhão de subjugação que ocorre na relação, que se impõe na relação, de modo a que a outra pessoa não, a mulher, no caso, não tenha, ela reaja, e aí vem as explicações dos neurocientistas, né, de como o cérebro reage diante do perigo. Ele pode, a pessoa pode paralisar, a pessoa pode reagir, a pessoa pode... Existem várias, comprovado cientificamente, várias reações. E isso indo num crescente, chamar de louca, fazê-la crer que é louca, sabotando, montando situações para ela descrer de si mesma. Né? Tem várias... O gaslight, não é? Então ela passa a crer que ela realmente é louca. Eu tive recentemente uma mulher teve comigo, ela e a mãe, e na medida em que contava a situação, quando eu disse, olha, existem vários tipos, quando eu fui descrevendo, ela fez, minha mãe, é isso. Olha, doutora, eu saí de casa um dia, de noite, e fui na clínica, uma clínica, me esqueci o nome, uma clínica psiquiátrica que interna a pessoa, e disse assim, eu quero ser internada, eu quero ficar aqui, eu quero me curar e tal. E depois lá foi despachada no se tratar daquilo, porque ela foi levada a crer que ela era louca. Então, para subjugar uma mulher, para passar 18 anos em cárcere privado, passar um ano, um mês, um dia que seja em cárcere privado, porque não pode sair, porque ela acredita em tudo aquilo que foi construído, em que ela foi levada a crer. Acredita que se ela apanhou, ele tinha razão, ele estava nervoso, ele não queria fazer aquilo. Quer dizer, a leva a justificar a violência que ela sofre, que ela é a causa da violência, né? Então essa violência psicológica nunca, às vezes vem sozinha, então ele nunca bateu, nunca deu um beliscão, nunca fez nada, mas a fez descolar-se da realidade de quem ela era, a ponto de perturbar a sua locomoção, a sua autodeterminação, a sua capacidade de gerir a sua vida de forma autônoma. Então,
nós temos essas formas de violência, não é? Que são física, sexual, moral, patrimonial e psicológica. Que agora, inclusive, já é crime. Para nós, juízes, quando chegava a parte criminal, ameaça, para consubstanciar ali o tipo a partir daquilo, e a violência psicológica foi ótima, porque ela limita, ela aprisiona, não é? E a partir daí vem a violência física, que pode vir junto, que você vai apanhar calado, sem reagir, pode até gritar, mas e continuar naquela relação é porque você está psicologicamente dominado, subjugado, entendeu? Então, e eu queria, compreendendo essas diversas modalidades de violência, né, quais são, pensando na Lei Maria da Penha, quais são as medidas protetivas previstas para tentar combater essas situações? As medidas protetivas que constam na Lei Maria da Penha, ali entre os 19, na verdade, o 21, 22 e o 23 da Lei Maria da Penha, são apenas exemplificativos. Certo. E isso nos faz, muitas vezes, cair num lugar comum. Sim. De só as mais conhecidas. Afastamento do lar, proibição de aproximação, proibição de entrar em contato de qualquer natureza, por qualquer meio de comunicação, Facebook, Instagram, essas coisas todas, e-mail. Essas parecem ser as principais. Não frequentar os mesmos lugares, não se aproximar por determinada distância, 500 metros, 200, 300. E isso... essas são as mais conhecidas, mas existem outras, certo, que são tão importantes quanto, por exemplo, suspender ou restringir o uso ou porte de armas. Algumas específicas para combater, inclusive, a violência patrimonial, como suspender procuração. Não é? E isso, às vezes, a pessoa convence, pega uma procuração e a pessoa agressora já é dona da vida da vítima, né? Da ofendida. Eu não gosto muito de usar vítima, não. Quando da ofendida, requerente da medida protetiva. Então, essas... Tem mais. Os números não são claros, os números são fechados. Elas são exemplificativas. Então, cabe ao juiz, à juíza... verificar a mais adequada. Verificar a mais adequada. Para aquele tipo de violência. E o juiz pode agir. São empresários. Ele é quem tem gere a empresa. Ela vai ficar sem nada. Ele está com patrimônio. Muitas vezes é preciso caçar procuração, proibir que a movimentação de conta, proibir a venda de bens, proibir o endividamento do negócio. Não é? Existem várias que dependem sempre, e a gente tem que estar, não só o juiz, mas os advogados, as pessoas que atuam, não é? A rede que dá apoio, mas nessa hora de determinar, é o juiz quem faz de acordo com a necessidade. E é por isso que eu costumo, lá na minha unidade judicial, quando eu entro na unidade em que eu trabalho, olha a possessividade minha, não é? Mas eu entro, eu já vou logo na equipe multidisciplinar para vejo quem está aguardando para atender, e digo sempre a elas, falem tudo, porque hoje elas são submetidas elas passam, né? Existe um formulário de avaliação de risco, um formulário nacional de avaliação de risco, que deve ser preenchido na delegacia, mas lá vem incompleto, porque não passa para as partes, por um profissional, psicólogo e tal, para finalizar o formulário, que é resultado de uma ação. O CNJ tinha mas aí uma ação conjunta, CNJ e Ministério Público, e o Ministério Público tinha outra. Então tem uma resolução número 5 de 2020 que estabelece esse formulário. Então, quando chega, elas são atendidas, e eu diga tudo, porque às vezes o que vem escrito da delegacia não retrata toda a sua realidade. O que vem da defensoria não retrata, do Ministério Público, do advogado. Está ouvindo a vítima diretamente. Né? E a pergunta as medidas deferidas atendem à sua necessidade? Há alguma... Não que a gente vá dar tudo o que quer, mas assim, deferir, que não se dá direito. O direito se reconhece, se defere.
Então é preciso que diga, porque às vezes pode vitimizar, revitimizar. Vou contar um caso que eu descobri na pandemia. Eu cheguei no final de 2019 na vara de violência doméstica, assumi em novembro, final de novembro de 2019, e na pandemia, a busca ativa, onde localizar e tal, descubro um processo de 2017 em que a mulher brigava, ele botava ela para fora de casa, quando ele estava, botava para fora de casa, ela saía com a filha que tem, eu não me lembro se é síndrome de Down, eu acho que é síndrome de Down, ou são coisas distintas, ou autismo, mas a menina tinha uma situação severa de saúde que a tornava. Então ela saía, ia para casa dos parentes, depois voltava, ele deixava entrar. Dessa vez, quando ela voltou, ele não deixou entrar, porque ela esperava ele se acalmar para poder retornar. Ela não deixou. Foi para a delegacia e tal, foi deferida que tipo de medida? Proibição de se aproximar, proibição de aproximação, proibição de frequentar os mesmos lugares, proibição de manter contato. Mas não tinha casa. Ele ficou na casa? Com o carro, vendeu, fez tudo, tá. Entendeu? Então, as medidas têm que ser adequadas e também proporcionais, porque para não impor gravames excessivos às partes, mas a vítima, principalmente, a requerente, mas também... Eu queria dar um toque justamente nesse ponto, quando ele fala da vítima. Quais são os direitos da vítima durante o processo judicial? Ela tem direito, a Lei Maria da Penha, nesse aspecto, é uma lei muito... Foi pensada menos no aspecto punitivo, tanto que ela não tinha previsão de nenhum crime. Foi em 2018 que veio o artigo 24A prevendo o crime de descumprimento de medidas protetivas. Então, é o único crime que está previsto na Lei Maria da Penha. Então, a ideia dela era garantir a integração operacional de todos os órgãos, todos os organismos que têm responsabilidade em fazer essa proteção. Porque não se faz isso por uma decisão, nem por uma sentença. Essa proteção se faz por uma rede de apoio, uma rede de atendimento, uma rede de proteção. Então, essa mulher que chega com o psicológico abalado, ela precisa de um acompanhamento psicológico. Ela precisa de abrigo, muitas vezes precisa de abrigo. E aqui aproveito para dizer que Salvador ainda não tem um abrigo, tem no interior do estado, temos 3 estaduais, mas falta que Salvador tenha. Nós temos uma rede de proteção até para abrigamento, mas não existe uma proteção. A Casa da Mulher Brasileira, que foi inaugurada, tem para passagem temporária, certo? Mas assim, para abrigar, porque tem situações de necessidade mesmo, de ficar acolhida a mulher e os filhos, né, os dependentes, que a proteção da Lei Maria da Penha não é só para ela, é para ela e seus dependentes também. Então, ela tem direito, desculpe, a essa proteção integral que se mostra por comandos como esses, mecanismos como a medida protetiva para além daquele catálogo, não é? Então, ela tem direito... Porque as medidas protetivas, elas têm natureza diversa. Sui generis mesmo. A professora Leila Basté diz, olha, ela tem o que é a medida protetiva? É medida protetiva. É algo diferenciado, novo, nem tão novo mais, não é? Porque a Comissão de Belém do Pará está com 30 anos, a Lei Maria da Penha tem 18. Mas que pode assegurar a ela a segurança que ela precise, a proteção que ela precise. Então, ela tem direito a ser acolhida, a ter a proteção adequada, e essa proteção adequada é de natureza, as medidas de natureza trabalhista, por exemplo, suspensão do contrato de trabalho, transferência do local de trabalho. Eu considero a Lei Maria da Penha um microsistema jurídico, é transdisciplinar, previdenciário, tem direito administrativo, civil, de natureza criminal. Então, ela tem várias características e não pode ficar... e, às vezes, não é bem compreendida. Né? Isso é muito importante. Eu preciso arrematar esse primeiro bloco e eu comecei, sabe... Eu estava pensando aqui
Você tem uma carreira admirável na magistratura, uma experiência, uma expertise, um domínio que é para poucos. Eu queria, no final deste bloco, lhe perguntar para a magistrada André Mara, depois de falar todo esse arcabouço normativo, qual é a sua impressão, no final das contas, do tratamento jurídico da violência doméstica no Brasil? A sua visão como juíza. Como juíza, eu acredito que ainda há muito por fazer. E não só no tratamento jurídico, porque essa não é uma questão somente jurídica. Essa é uma questão estrutural. Sim. Essa não é uma questão exclusivamente jurídica, essa é uma questão que pertine à sociedade como um todo. E eu vejo, por exemplo, nesses 18 anos da Lei Maria da Penha, que ainda falta muita coisa a implementar. Tem uma coisa que é básica. A Lei Maria da Penha prevê, deixa-me ver, acho que uma alteração de 2017, ela determina, no artigo 8º, que sejam criados núcleos, nos estados, sejam criados núcleos de investigação, núcleos investigativos de feminicídio e equipes técnicas especializadas para... Porque o crescendo dessa violência toda é o feminicídio, que é, na verdade, diferente. O femicídio é matar uma fêmea, mas o feminicídio é um crime evitável, porque ele só ocorre porque o Estado foi omisso, ele é um crime evitável. O Estado, se tivesse trabalhando todas essas dimensões que esse tipo de violência demanda, que esse tipo de violência exige, então não haveriam os números que nós vemos cada vez mais. Isso não se detém com aumento de pena. Algumas penas necessárias. Agora, a última lei que alterou, além de botar o feminicídio lá para 40, com possibilidade de 60 anos, que é algo, a meu ver, assodado, mas aumentou pelo menos o da ameaça para o dobro, que aí era de 1 a 6 meses, ficou de 2 a 1 ano. Não é? Então, além disso, é preciso que haja política criminal. Não é? Por que a política criminal? Porque as ciências penais não tratam somente do ponto de vista do crime, não é? Mas essa lei, ela demanda políticas criminais, uma política criminal específica, que criaria, por exemplo, esses núcleos investigativos, um para cada estado, e nos estados grandes, ou determinadas regiões, teriam as equipes técnicas de acordo com o número de feminicídios por 100 mil mulheres. E um departamento, um lugar, eu sei, no Piauí, criou o primeiro núcleo e que hoje é uma delegacia de feminicídio especializada, e no Maranhão também criou-se o núcleo investigativo, mas não tem um conhecimento disso funcionando, da criação disso. Para mim era uma bandeira, porque não é repressão só, é técnica, porque um feminicídio, a professora, a doutora, delegada piauiense Eugênia Villa demonstra como, quer dizer, o feminicídio não é só matou com tiros, com facada, às vezes é suicídio, mas na verdade é um feminicídio travestido de suicídio. A mulher foi levada a uma situação que não tinha outra, a pular da janela para evitar uma nova agressão. Houve uma moça jovem, e já casada há não sei quanto tempo. Ela disse que quando, claro, depoimento sem a presença do acusado, ela disse que quando ele chegou naquele último episódio, pela forma como ele botou a chave do carro na mesa, ela já sabia que iria apanhar. Aí ela fugiu. Quer dizer, pela forma. Então, são sinais, símbolos que vão dizendo, olhe, é assim, você é isso. Grita, às vezes não bate, mas a coloca como louca, a ponto dela se perder, desqualifica com o filho, com os filhos, perante os parentes, perante todos. Então,
É muito assim. Mas falta, então, muita coisa. Por exemplo, as equipes multidisciplinares. Nós não temos. Aqui na Bahia, inclusive, nós não temos. As equipes multidisciplinares são arranjadas. Por exemplo, eu tenho uma funcionária com formação em serviço social, outra com formação em psicologia, então elas estão lá, porque a equipe multidisciplinar requer pedagogos, requer tudo. Tratar desse fenômeno não é uma coisa só, até estatístico. Eu faço aqui um apelo para quem ver esse episódio, que eu ainda não consegui tempo para ir lá bater na porta da Faculdade de Estatística da UFBA, para dizer assim, me mandem voluntários para poder nós analisarmos os nossos dados. Porque política pública, e para isso é preciso política pública, não se faz de cabeça. A gente tem que verificar quais os dados, em que medida minhas decisões estão sendo efetivas, que medida eu estou revogando, quantas mulheres estão pedindo para revogar, e por quê? O que é que está acontecendo? As mulheres não estão comparecendo, às vezes é a linha de ônibus que foi cortada. O que é que está havendo? Então, é algo que requer uma integração operacional, não só do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, não só, e também dos advogados, né, das pessoas que atuam mais diretamente. E há um detalhe, a medida protetiva pode ser requerida pessoalmente por ela, não depende de advogado, ela tem o direito de, mas como é que a pessoa, não é? Por isso que as entradas maiores são pela delegacia, absolutamente maiores são as delegacias que encaminham a representação. Então, é preciso fazer ainda muito, e eu dou mais como exemplo essa política pública que capacitasse mais as pessoas para entender, bom, tem determinado tipo de ferimento que se provoca que caracteriza que é um feminicídio. E prevenção, porque é na prevenção, educação, falar de gênero, que é uma palavra quase proibida. Uma vez eu fui à Câmara dos Deputados, ali em 2018, e aí depois disseram, graças a Deus já está podendo falar em gênero aqui. Porque falar em gênero é falar de poder na conformação da sociedade. Essa conformação que a gente vive, isso não é xingamento, isso não é ser radical. Não é. A estrutura é patriarcal. O que quer dizer isso? É que homens são... não é nem classe. O homem é o gênero dominante. Não é? Eu sou do tempo que gênero era somente a questão de classe gramatical. Não é? Lá. Mas no que evoluiu, o que é gênero hoje? É um espaço é o reconhecimento da existência de uma dominação de uns seres por outros, agora não mais pela cor da pele, não é? Mas pelo sexo com que nasceu. Não é? E nisso aí acabam esquecendo dos intersexos. Não é? Então, que como seres, porque orienta quem quer reclamar de dizer que é o quê? Opção sexual, que absurdo. A orientação sexual da pessoa, aí põe nas letras todas, puseram intersexo lá. Não, a questão do intersexo está dentro do gênero, porque você tem o sexo biológico, ele é masculino, feminino e intersexo. Não é? Aquelas pessoas que têm uma genitália, ambas as genitálias, ou uma genitália que não está na configuração padrão. Então, nós temos muita coisa para fazer, isso demanda educação e essa integração operacional. Então, o meu sentimento é isso. 18 anos depois, a gente ainda estava discutindo, agora veio o tema 1249, lá julgado pelo STJ, no IRDR, para discutir a natureza da medida protetiva e a duração da medida protetiva. Gente, se eu estou falando de direitos humanos e direitos humanos fundamentais, que é o direito a viver livre de violência, todos os seres humanos têm, certo? Os homens também têm, mas as mulheres, elas são atingidas dentro de casa. Se eu estou falando disso, quando eu falo em medida protetiva, eu estou falando de uma medida que tem um caráter mandamental. Quando a gente entra com habeas corpus ou com mandado de segurança, não está em discussão se a pessoa tem direito à liberdade. Não tem. Todo ser humano tem direito à liberdade no habeas corpus.
Mas, então, se aquele direito está sendo violado ou ameaçado, está sendo transgredido ou ameaçado, agredido ou ameaçado, vai olhar o juiz se está naquelas condições que a lei autoriza, sim, a coartar a liberdade. O mandado de segurança vai provar o direito líquido, você tem um direito líquido certo, então pronto, me entregue aqui. Eu tenho direito líquido certo, toda mulher tem, seja ela trans ou não, seja ela biológica ou socialmente constituída, ela tem direito a viver livre dessa violência causada pelo fato de ela ser mulher e, portanto, dever, entre aspas, né, ser entendido que ela tem um lugar menor. Falei em 2002, a igualdade na relação de casamento. 2009, só em 2009, é que deixou de ser extinta, deixou de o estupro, o casamento deixou de ser causa de extinção de punibilidade no estupro que não causava violência. Imagina, violência grave. Como é que um estupro não causa violência, não é uma violência grave? Mas até 2009, até ele passar para os crimes contra a dignidade sexual e não contra os costumes, ainda era possível uma pessoa se ver livre de um estupro, porque a mulher, para não ficar desonrada, casava, ali mesmo se separava, e o homem ficava livre da responsabilidade penal. Então nós estamos num momento de transição, esse século, início de século XXI, e a gente precisa ver determinadas categorias, mas não só juridicamente, do ponto de vista social, do ponto de vista da educação, do ponto de vista de usar coisas efetivas. Só para terminar, eu fiz um projeto e apresentei ao tribunal, em que eu levanto dados e aí eu chamo de eficiência desqualificada, porque eficiência é produzir resultado. E eu analisei de 2019, de 1º de janeiro de 2019 a meados de 2020, a quantidade de inquéritos recebidos que não eram já e que eram já com promoção pelo arquivamento, porque estava prescrito, porque tinha decadência. Então deu 76,70 alguma coisa. Então os delegados fizeram relatórios, né, inquéritos, mandaram para cá, já prescritos, já decaídos. O Ministério Público apresentou parecer, nós juízes sentenciamos ou demos decisão de arquivamento, quando foi em caso de ausência de prova. Então, milhares. Mas cadê o resultado efetivo? Então, produziu números, mas isso é uma eficiência desqualificada. A eficiência qualificada, a eficácia que a gente precisa da lei, requer que essa integração operacional seja real e adote coisas como essa. Não me parece que seja tão caro para cada estado. Basta o Ministério da Justiça, que tem o recurso, passar a dizer assim, olha, só vai passar o recurso para quem tiver o núcleo. Então, pronto, cria uma frente. Eu digo, nós tivemos uma estratégia de combate ao crime organizado e tal. Precisamos de uma estratégia para enfrentamento ao feminicídio. Precisamos disso porque ele não está constando nem no plano de segurança, que é de 2021 a 2030, nem como meta, nem como estratégia. Perfeito. André Mara, foi uma aula e eu tenho uma galera que está doida para fazer perguntas para você. Daqui a pouco a gente volta. Olá, eu sou Manuela Belitardo e eu gostaria de saber qual é a importância histórica da Lei Maria da Penha como tema no Brasil. Manuela, a importância é histórica, simbólica, existencial, é um marco. Há estudos e todos são unânimes em dizer que a lei brasileira mais conhecida é a Lei Maria da Penha. Porque a pessoa pode não saber a medida em que ela protege todo o seu significado, mas sabe que existe uma lei para proteger as mulheres em situações que elas nem imaginavam, porque existe isso também, que elas nem imaginam que estão sofrendo violência. Então ela foi fundamental para inserir o tema
Veja que a convenção já tinha sido aprovada em 2002, mas para inserir o tema no nosso cotidiano e para que todos saibam como se proteger, pelo menos chamando o 180, ligando para o 180. Olá, doutora. Meu nome é Júlia. Eu gostaria de saber quais são as responsabilidades da polícia e do Ministério Público ao serem informados sobre um caso de violência doméstica. Júlia, a responsabilidade destes órgãos do Estado é de acionar o judiciário. Se sabe que a violência doméstica é prova, e ambos têm a legitimidade para representar, para requerer que sejam deferidas as medidas protetivas que o caso requer. Mas eu gostaria de destacar que essa responsabilidade também existe uma responsabilidade social. Todos nós da sociedade temos. Tem uma lei que obriga os condomínios a comunicarem, mas cada um de nós, se você ouvir uma mulher, ou ver uma mulher sofrendo uma violência, não é? Se vir que algo está anormal, tem o direito não, tem a obrigação de comunicar. E o 180 funciona, viu? Porque eles triam, chamam, acionam quem tem de chamar, também 190, se estiver batendo, é chamar o 190, né? É a velha história de que a briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, mete a colher sim, porque a gente não pode tolerar a violência. O simbólico. A partir daí, acabou, caiu por terra já herança do direito romano, da coisa, o âmbito do grego lares. Então, o lar é o ambiente ali em que a esfera pública não penetrava. Não vivemos mais nessa era. Exatamente. Doutor, eu sou Carlos Alberto e eu gostaria de saber se o agressor pode ser preso em flagrante ou preventivamente e em quais situações isso seria possível. Pode, Carlos. Claro, ele será preso em flagrante quando ele estiver cometendo um delito, tiver acabado de cometê-lo, não é? Ou for flagrado em situação que se possa deduzir ser ele o autor. E, portanto, se ele estiver batendo em uma mulher, se ele estiver descumprindo uma medida protetiva, se ele estiver cometendo um crime, assediando, cometendo um estupro, em qualquer situação dessa, em que ele esteja em flagrância, ele pode ser preso em flagrante. E é importante o crime de descumprimento de medida protetiva, porque muitas vezes é isso. Ele tem uma medida protetiva de não se aproximar, mas ele quer que ela diga a ele o que é ou se aproxima. E, além disso, ele pode ser preso. Esse flagrante poderá ser convertido em prisão preventiva ou a prisão preventiva pode ser decretada de logo com fundamento no artigo 313 do Código de Processo Penal, que estabelece. Porque agora as penas aumentaram. Então, de tanto a lesão corporal com base no artigo qualificada pelo 9º, como a lesão corporal do artigo 13, que é por condição de mulher, semelhante ao feminicídio, eles chamam de condição de sexo. Não é por condição de sexo, é por condição de gênero, não é verdade, do papel que a mulher deve ou não deve ocupar na sociedade. Já são de 2 a 5 anos, porque antigamente maltratar um animal era uma pena maior, era de 2 a 5 anos de reclusão, ao passo em que a mulher era 3 meses a 3 anos de detenção. Mas agora nós temos isso e, portanto, não tem mais aquela barreira que havia de não poder decretar prisão preventiva de crime cuja pena fosse igual não fosse superior a 4 anos. Mas, além disso, tem lá um 313. A medida protetiva pode ser deferida para assegurar o cumprimento de medidas protetivas contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, contra a pessoa portadora de deficiência. Perfeito. Doutora Adremara, me chamo Vitória. Eu gostaria de saber se é possível a vítima desistir da denúncia ao retirar a medida protetiva e como o Estado lida com esse tipo de situação. Desistir da denúncia, existe uma situação quando o crime depende de representação, que ela pode se retratar da representação e, nesse caso, o juiz deverá marcar uma audiência para ouvi-la
é uma previsão do artigo 16 da Lei Maria da Penha, para ouvi-la e ter certeza de que ela está agindo de forma autônoma, que não está sendo pressionada por nada, nesses crimes. Mas no crime de ação pública incondicionada, né, não tem, uma vez recebida a denúncia, não tem. Mas existe, e normalmente acontece, às vezes em que o casal se recompõe, de ela chegar lá na ação penal e dizer que não deseja produzir prova. Então, é um direito dela, porque a mulher é autônoma, ela não é objeto de A nem de B, né, do Estado, nem de coisa. Ela tem o direito de não depor. Né? Então, como a prova colhida na fase extrajudicial precisa ser comprovada, muitas vezes a gente tem a materialidade, mas não tem a prova da autoria. Então, nesses casos, quer dizer, ela não pode retirar a denúncia, mas se ela se cala e não produz a prova, dificulta o julgamento, dificulta uma condenação, porque às vezes ela pode fazer isso, mas já ter sido colhido o depoimento de policiais que se lembram do caso, contam detalhes e aí já não vai depender dela. Quanto às medidas protetivas, também da mesma forma. Vitória, essa é uma questão em que perceber literalmente a idoneidade da manifestação de vontade num requerimento de desistência requer um cuidado de ourives. Por quê? Porque, de fato, a gente não pode imaginar que a simples manifestação por escrito de uma desistência, às vezes, na verdade, é uma prova de uma violência que continuou a ser efetivada. Então, é preciso ter o cuidado. É claro que a gente não está só em preto ou em branco, e sim com muito mais do que 50 tons de cinza. Exato, exatamente. Não é porque esse cuidado, porque é uma matéria cuidadosa mesmo, a questão da violência doméstica. Primeiro, para que nós, e existe pesquisa sobre isso, muitas vezes nós do judiciário revitimizamos ou trevitimizamos aquela mulher. Não é? Ela passa pela delegacia, houve umas tantas, já começa que tem que repetir tudo todo o tempo. E muitas vezes o que se entrega não é o que ela quer, ou piorou a situação, ela tem outras formas de resolver. Perfeito. É isso. Então, na medida protetiva também, a medida vige enquanto houver o risco. Agora já está tranquilo isso, que a medida protetiva não tem prazo determinado. Ela vai viger enquanto o risco persistir. Se ela manifesta expressamente que ela não está em risco, e aí, muitas vezes, a gente marca até audiência, porque o que está dizendo, ela está falando aquilo, mas é porque não pode, porque está com medo, ou de alguma outra circunstância, às vezes até da comunidade, porque em comunidade em que há um tráfico intenso, não se quer a presença da Ronda Maria da Penha lá, não se quer oficial de justiça andando por lá. Então a gente tem que verificar qual é a situação, mas ela pode manifestar-se expressamente dizendo que já resolveu. Em alguns casos, a medida protetiva e a questão toda resolve mesmo. Sim. Resolve mesmo. Verdade. Isso se manda para grupos reflexivos. Verdade. E tudo mais. Às vezes resolve sim. Os casos piores são mais limitados. Né? Verdade, são mais verdade. limitados. Doutora, eu sou Caliane Nunes e gostaria de saber em que casos a violência doméstica é considerada crime inafiançável e quais as consequências disto? Caliane, crimes inafiançáveis no Brasil, quais são? Tortura, racismo, atentado contra terrorismo e atentado contra o Estado Democrático de Direito. Esses são os crimes inafiançáveis. Entretanto, existem algumas regras que vão impedir que os crimes praticados, apesar de eles terem uma pena, até em pouco tempo as penas eram irrisórias, não é? Agora que temos 5 anos como limite, isso aí já afasta. Por exemplo, o delegado não pode arbitrar fiança em crimes cuja pena seja maior do que 4 anos, a pena combinada em abstrato, então ele não pode. Isso aí para lesões corporais e tal, o que é mais comum, ameaça. Qual é o problema da ameaça?
às vezes a ameaça, existe também lá uma limitação de não caber a fiança quando é caso de decretação de prisão preventiva. E aí é uma conjunção de fatores. Via de regra, mesmo quando há o auto de prisão em flagrante, mas a medida protetiva sempre chega primeiro. Uhum. E o juiz tem a obrigação de decidir em 48 horas. Na medida em que o caso já está no judiciário, aí o delegado já fica restringido na sua atuação em fazer o arbitramento da fiança. Já tem essa coisa. Ele que, por exemplo, quando ele lavra um flagrante, então é no calor da questão. Para soltar ali e ficar com a responsabilidade daquele homem sair e matar aquela mulher, então ficar com uma responsabilidade funcional, então temos esse limite, porque inafiançável não é. Agora, existem todas essas restrições. Existe projeto de lei para torná-lo inafiançável. Quer dizer, em princípio, o delegado, para ele, é sempre mais restrito, né? É praticamente impossível, digamos assim, mas, embora existam, né, ameaças, existem crimes, outros que ele, em tese, pela quantidade, ele poderia, mas existe o anteprojeto, mas atualmente, anteprojeto não, projeto de lei para garantir a inafiançabilidade, e há também esse aumento de pena que já livrou de algum, nesse caso, de ser pelo juiz. Normalmente o juiz que que arbitraria essa fiança é o juiz de violência doméstica, que conhece ou deve conhecer, pelo menos teoricamente, a dinâmica da violência doméstica, e nós não podemos cometer, aqui eu tenho que fazer uma meia-culpa do ponto de vista judiciário, não podemos cometer os erros que levaram a impedir que os crimes a violência contra a mulher fosse julgada de uma forma mais célere, num rito, por exemplo, que tinha na Lei 9.099, que previa a suspensão condicional da pena. É muito melhor suspender o processo, suspensão condicional do processo. É muito melhor suspender o processo, estabelecer algumas condições e dali a 2 anos voltar ao processo, do que você suspender a pena, porque a pena no final é pouca, ele não tem antecedentes criminais, raramente uma dessas pessoas tem antecedentes criminais, são homens de família, gente, são pessoas, não tem escrito assim, monstro na testa, não, são as pessoas que convivem, o marido dadivoso, a coisa toda, são pessoas bem conceituadas, e lá no final tem-se que suspender a execução da pena. Seria muito mais útil, do ponto de vista até educacional e de prevenção, que suspendesse o processo. E proibiu-se lá, expressamente, a pena de cesta básica, que não existe essa pena. A pena é uma pena pecuniária, seria uma pena pecuniária. Mas por quê? Porque nós, do Judiciário, antes da Lei Maria da Penha, estávamos fazendo aquela coisa, afastamento, então da cesta básica. Então, bater na mulher, doava a cesta básica, era o mais prático para lidar. Então, é preciso que se tenha esse cuidado. Com certeza. Não é? Então, para não virar uma questão só de financeira, então, paguei um salário mínimo. Se eu não puder, quando você arbitra a fiança, se não houver possibilidade de a pessoa pagar, se a pessoa não tiver condições financeiras, artigo 350 do Código de Processo Penal tem que ser colocado em liberdade. Perfeito. Entendeu? Então, são detalhes assim que inviabilizam, entendeu? Mas não é inafiançável. Olá, doutor. Eu gostaria de saber como as delegacias de atendimento especializado à mulher funcionam e quais serviços elas oferecem. Jonatas, essa é uma pergunta boa para um TCC, fazer uma pesquisa disso. Temos já algumas pesquisas feitas, até no âmbito do CNJ, no âmbito não, o CNJ já promoveu algumas pesquisas nesse sentido. Porque uma coisa é como ela deveria funcionar. Como ela efetivamente funciona, depende da quantidade de pessoas. Era para ter lá uma equipe multidisciplinar, eram para as pessoas atuarem com perspectiva de gênero, não é? Acolhendo. E não, outro dia um advogado me falou, doutora, contando o horror que ele passou, a cliente acompanhada do advogado, um advogado criminalista, e como foram tratados, a mulher a vítima, como foram tratados.
existem casos de pessoas também maltratadas no judiciário, né? A gente tem que crer que isso é exceção, mas falta estrutura, né? Então, na verdade, é para ela ser acolhida, encaminhada, e isso funciona bem aqui na Bahia. Quando precisa de abrigo, aquele abrigo imediato, a delegacia mesmo providencia isso. Doutora Patrícia agora é a delegada que cuida dessa parte de mulher, criança e tal, mas tem feito um esforço de melhorar a qualidade do atendimento. Mas o importante mesmo é sair do automático. Sim. E a estrutura... Customizar a prestação. Porque tem que customizar a prestação. É isso mesmo. E minha estimada Andremara, hoje tivemos aqui uma aula sobre esse tema de violência doméstica, uma visão apaixonada de alguém que domina a teoria e a prática. Para mim foi uma satisfação imensa recebê-la na minha casa e recebê-la no Papeando com Pamplona. E me permita, ao final dessa nossa exposição, fazermos também um brinde registrando o prazer desse encontro. E meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando mais um episódio. Confira os bastidores desse programa lá no perfil do Instagram, @Papeando com Pamplona. Veja não somente esse episódio, mas todos os anteriores lá no canal no YouTube. Curta, comente, compartilhe e nos ajude a disseminar o direito de maneira profunda, porém leve e sempre com um toque de poesia. Até a próxima. Violência doméstica. Na penumbra da casa, a dor se esconde. No sussurro cortado, um grito responde. Olhos roxos, marcas na pele, histórias de medo que ninguém revele. O amor travestido em punho cerrado, promessas vazias de um passado quebrado. Eu mudo, eu juro, ele diz com fervor, mas o ciclo se fecha em pancada e pavor. Copo no chão, espelho estilhaçado, a alma se perde num corpo calado. Ela finge sorrir, disfarça a ferida, mas no fundo implora por uma saída. A vizinha escuta e baixa a cabeça. O silêncio é o preço que a culpa arremessa. E as horas se arrastam no peso do açoite. Cada fim é um fim que se veste de noite. Quem há de ouvir o que não é dito? Quem vai enxergar além do grito? Há vozes presas no medo escuro, esperando a chance de um amanhã seguro. Pois violência não é destino selado, nem lágrima eterna ou caminho traçado. Haverá justiça, haverá redenção, e do pó do abuso renascerá o coração.